Pedimos a todos que tomem seus lugares na nave. Culto mensal em ação de graças, Arte do Jorei, mês de novembro de 2020. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sede mundial do Templo Arte do Jorei. Nesse momento oportuno, antes de iniciar esse culto especial, é necessário comentar alguns aspectos importantes sobre o significado do culto, ofício sagrado a ser realizado. Quando nos postamos diante do altar, fazemos 3 reverências seguidas de 3 palmas, precedendo as orações. Procuramos dessa maneira demonstrar nosso respeito perante os 3 reinos, divino, espiritual e material. O culto mensal dá-nos a oportunidade para expressar nossa gratidão pelas muitas bênçãos que recebemos diariamente em nossas vidas. Também oramos pela expansão e para que possamos usar nossas igrejas para difundir o programa da Luz Divina, bem como pelo crescimento espiritual dos membros e frequentadores, e que tantos quantos seja possível possam subir ao mais alto plano de consciência de acordo com o ensinamento de Meixo Sama. Creio que são diferentes as formas pelas quais foram conduzidos para essa fé, mas somos todos apenas uma família, pois cumprimos as tarefas divinas ligadas com Meixo Sama. Não é admissível que haja divergências internas ou que um fale mal do outro. A nossa única tarefa é viver como uma unidade para o cumprimento das tarefas divinas que a nós são confiadas. É construir o paraíso sobre a terra, é viver cada um dos membros desempenhando a função de um farol, é fazer a casa de Deus e aumentá-la infinitamente. Por essa razão, não podemos perseguir apenas a felicidade própria e as dos nossos mais chegados. Para que possamos elevar também nossa fé, temos que tomar a figura de Meixo Sama como exemplo de fé, de conduta de vida. Isso é realmente o que precisamos fazer de todo o coração, com toda a dedicação, porque, conforme ele nos ensinou, é proporcionando felicidade ao próximo que verdadeiramente poderemos corresponder ao amor de Deus e também ao seu amor, na participação na obra divina, de fazer a felicidade do próximo, está a caminho a elevação da fé. Que o mundo da luz comece com cada um de nós.
baseados na diretriz para esse ano, com a fé centralizada em Deus e Meixo Sama, tornemos dignos desse amor através do serviço sincero, intercedendo pela elevação espiritual de nossa ancestralidade, que a verdade, a justiça e o amor pleno prevaleçam sempre. Iniciamos nesse momento o culto em ação de graças do mês de novembro de 2020. Entrada dos oficiantes. Oração de comunicação a Deus. Mirokuo, Omikami, Supremo Deus, baseados na diretriz para este ano, com a fé centralizada em Deus e Meixo Sama, tornemo-nos dignos deste amor através do servir sincero, intercedendo pela elevação espiritual de nossa ancestralidade. Que a verdade, a justiça e o amor pleno prevaleçam sempre. Diante da vossa presença, oficio o culto mensal de ação de graças, vosso servidor, Dorgival Santos Silva, do Templo Arte do Jorei. Neste mês que se inicia e neste dia escolhido entre tantos outros, nós o reverenciamos neste culto mensal de agradecimento. Todos os fiéis reunidos diante do vosso altar depositam as oferendas do campo e do rio, do mar e da montanha, e com eles oferecem o seu verdadeiro coração. Altíssimo Deus do Universo, somos gratos pela vida que nos destes, por cada amanhecer que renova as oportunidades de servir ao vosso propósito, por cada anoitecer que nos permite dar descanso ao nosso corpo e liberdade à nossa alma. Somos gratos por este espaço sagrado que nos foi reservado na Mãe Terra, pelo alimento que nos dá sustento, pelo sol que nos aquece, pela água que nos purifica, pelo ar que respiramos. Somos gratos pela consciência que nos permite escolher, pelos desafios que nos fazem crescer, pela compreensão que aqui estamos para aprender e melhorar. Somos gratos pelo teto que nos protege, pelo trabalho que nos impulsiona, pela família que nos completa e pelos amigos que trilham conosco no nosso caminho de vida e de fé. Somos gratos pelo corpo que sustenta a nossa alma e torna a nossa jornada possível, pela saúde para cumprir nossa missão, pela mente sã que nos permite sonhar, pelos desafios que nos permitem crescer. Somos gratos por todas as oportunidades, por todas as conquistas, por cada instante sagrado, por cada respiração, por cada pensamento, por cada sentimento revelado. Somos gratos, principalmente, por termos a oportunidade de amar cada vez mais e com a intenção mais nobre que existe em nossos corações. Que nossa missão se renove
e transforme também a vida dos nossos semelhantes. Fazei com que a verdade e a justiça se façam sempre presentes em nosso servir. Conservai o templo Arte do Jorei e nossos corações repletos de alegria e felicidade, para que possamos viver verdadeiramente como seres humanos da era do dia. Pedimos a vossa divina proteção para cumpri-la de agora em diante cada vez melhor, para que possamos receber ainda mais fartamente a vossa divina luz. Assim o pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Dogival Santos Silva. Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes, servidora Regiane Dias Castro, Difusão Itapecerica, Minas Gerais. Pedimos a todos que acompanhem as reverências. Oração Amatsu Norito e oração Zengen Sandi. Taka amaharani kamitsumarimasu kamurogi kamuromi no mikoto mochite sumemi oya kamu izanagi no mikoto tsukushi no himukano tachi hanano odono ahagi harani misogi harai tamo Toki ninari maseru harai dono kamitachi moro moro no magago totsumi kegareu harai tamai kiyome tamai tomo sukoto no yoshio amatsu kami kunitsu kamiya oyorozu no kamitachi tomoni ameno fuchikoma no mimi furitatete
Kikoshi meseto kashikomi momausu. Uya uya shiku omon miruni seson kanzeon bosatsu konodoni amorase tamai komyo nyorai to genji oshin miroku tokashi meshia tonarase daisen sanzen sekai no sandoku o meshi gojoku o kiyome Hyaku senman okuisai chujo no dai nengan komyo joraku eigo no jupo sekayo narashimete gofuju no kuruinaku fukukase damo narasunaki miroku no mio mitamo murio muhen no dai jini ten marasetsumo matsuroite Choaku Jau Aratamari, Yashari Ujin Mogedatsu Nashi, Shozen Bushin Kotogo Toku Sonoko Korozashi Otogurunari, Sansen Somoku Kotogo Toku, Seson no Itoku Ninabikaite, Kinju Chu Gyono Sue Mademo, Minaso no Tokoro Ezaru Nashi, Masani Koreti Bidi Sosekai Nite, Kario Bingao Asoranimai, Zuyun Ten Nitanabikeba, Danka Fukui Kutini Kunji, Taho Buto Sosoritachi, Hichido Garano Akasumi Tsutsu, Kogane no Iraka Sansanto, Hiniteri Eizu Kokeiwa, Genimoten Goku Jodonari, Gokok Minori Tekuranimichi, Sunadori Utaka Niamegasta, Iketoshi Keru Moro Morono, Eragni Guaqueguewa, Tsutsura Urani Michiwatari, Kunito no Sakainaku, Hitogu Satachi no Nikushimiya, Isaka Egoto no Yumetokie, Iten Shikai Kanono, Miroku no Miteni Kitsusari, Jinjin no Mimune Nidakaren, Warera Gahibi no Segionimo, Myotyo Tamai Shinkaku, Esashimeyu Atomi Sakai, Yoayu Anagaku Muyakuni, Zentoku Ko Kasane Sase, Fukujukai Murio no Dai Kudoku, Taresa Setamae Mashimaseto, Nen Jushinge Satonshu, Kifukurai Hai Negimosu. Miroku o mikami mamori tamai saki hae tamai. Miroku o mikami mamori tamai saki hae tamai. Meshia no mikami mamori tamai saki hae tamai. Meshia no mikami mamori tamai saki hae tamai. Kannagara tamachi haemase, Kannagara tamachi haemase. Salmo de Meixo Sama, Kakumei, renovação.
O culto de hoje é motivo de alegria de Deus justo, da tristeza das entidades negativas. Vou desmoronar o profundo e sinistro plano maligno, usando a poderosa força divina. As hostes do mal temerão ante o poder absoluto. Todos serão implacavelmente destruídos. Oração do Reino do Céu na Terra e Pai Nosso. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Messias renovador dos três reinos, salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, ó Jorei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Receberemos Jorei.
Jorei. Leitura de ensinamentos de Meixo Sama. O método mais eficiente para eliminar o egoísmo e o apego, pela servidora Denise da Silva Souza, difusão Paulínia. Ensinamento de Meixo Sama. O método mais eficiente para eliminar o egoísmo e o apego. Interlocutor. Peço-lhe que me ensine um método concreto e mais eficiente para eliminar o egoísmo e o apego. Meixo Sama. É só pensar em tirá-los. Esse é o melhor método. Se ficar pensando sempre, eu vou tirar o egoísmo e o apego, eles serão eliminados naturalmente. O egoísmo existe na pessoa, por isso, ela própria deve pensar dessa forma, uma vez que outras pessoas não podem tirar para nós, não é mesmo? Por causa do egoísmo e do apego, o homem atrai infelicidade. Logo, tirando-os, boas coisas virão. No mundo espiritual, se o espírito tiver apego, não consegue se elevar até o paraíso. Se conseguir tirá-lo, ocorre a elevação. Da mesma forma, o ser humano não pode ter apego. Antes, eu também o tinha, mas consegui tirá-lo facilmente. Tirar é fácil, isto é, devemos ter a consciência de que Deus é quem faz tudo. Quando a pessoa pensa que ela própria é que está fazendo, a sua eliminação torna-se difícil. Por isso, quando as coisas não vão como desejamos, devemos pensar que isso está acontecendo pela vontade de Deus, que está fazendo por alguma necessidade. Gokowa Roku, número 4, em 28 de fevereiro de 1949. Boa tarde a todos. Quando Meixo Sama fala, é só pensar em tirá-los, para ele é muito fácil. Quando dizemos, eu vou tirar o egoísmo e o apego, eles serão eliminados naturalmente. Meixo Sama quer nos mostrar aqui que o homem depende do seu pensamento, pois, estando apegados, trazemos à nossa vida preocupações e sofrimentos. Quando estamos preocupados, por mais que falemos de Deus, se não tivermos confiança nele, de nada poderá fazer. Nós fazemos o que for necessário, e o restante, que poderá ser o impossível, temos que entregar nas mãos de Deus. Mas quando entregamos, precisamos acreditar, fazer tudo o que nos cabe e deixar nas mãos de Deus. Aqui todos os dias, durante os nossos cultos matinais,
nós escutamos essa frase: Deus move o céu inteiro naquilo que o ser humano é incapaz de fazer, mas não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode resolver. Deus está no controle. Talvez aquilo que queremos não seja o melhor para nós, mas está acontecendo exatamente na vontade de Deus. Por causa de nossos apegos e o egoísmo, sempre atrapalhamos o nosso destino e atrasamos ou atrapalhamos o serviço de Deus. Muito obrigada. Orientação do ROCAM. Reverendo Dogival Santos Silva. Boa tarde a todos. Eu pensei que você ia falar Padre Débora aqui em cima. Estava nervosa? Tremeu tem aqui? Hoje, nesse culto, temos a felicidade de receber a presença da Reverenda Fátima do Rio de Janeiro, que veio com a Ana Paula, que eu não sei onde ela está ali. Eles viviam na caravana maior, mas por causa dessa pandemia, essa loucura toda. Também a Regiane, lá de Itapecerica, de Minas Gerais, que me avisou ontem que deu um trem doido nela, que ela teve que vir hoje para cá. E a Denise, que veio de surpresa, que ninguém sabia que ela vinha, ela veio de bicona, né? Veio para nos enganar. Mas foi uma grata satisfação, porque a gente sabe o sentimento que eles têm e todos estão aqui para agradecer, né? Eu sei de cada um está passando, cada um está vivenciando, cada um está conseguindo, e eu sei que, e principalmente a Regiane, que falou ontem, né, que eu tenho que ir aí para agradecer. Então é isso que nos move, é esse sentimento que vale a pena muito, né? Eu queria agradecer todos os servidores e também as pessoas que simpatizam com a arte de Jorei, que nos ajudaram a realizar o culto de finados semana passada. Estávamos num ambiente maravilhoso e com certeza a nossa ancestralidade ficou muito feliz. O sentimento de todos foi materializado nas oferendas e no servir, indistintamente. Meixo Sama nos ensinou que precisamos criar dentro de nós uma fé que consiga superar qualquer dificuldade ou purificação. E também nos ensinou: o único caminho para superar a purificação e barreiras é evoluir espiritualmente, crescer e fortalecer sua fé, insistindo nas coisas boas e abandonando as ruins. Para a gente crescer precisa haver insistência. E disse ainda: crer não é acreditar, crer é ter fé mesmo. É crescer, evoluir e andar para a frente. Foi com esse espírito que conseguimos realizar o culto de finados, superando dificuldades, mas unidos, ultrapassamos cada barreira que surgia, não apenas aqui, mas nosso sonem era dirigido a todas as unidades do templo. Quando nós fazemos um culto aqui, eu não estou pensando na sede. Eu tenho que pensar na arte do Jorei como um todo, né? Todos os continentes que tem um templo Arte de Jorei, todas as casas que tem uma foto de Meixo Sama, que oram e que nos assistem, que nos acompanham. Se eu pensar exclusivamente aqui na sede, eu seria extremamente egoísta e minha fé seria muito pequena. As pessoas estariam servindo para me agradar, e isso não é o propósito e objetivo da fé. A fé é para servir a Deus Supremo. Então, se nós queremos que a igreja cresça num todo, não é só a igreja crescer em matéria. A igreja crescer num todo, no sentimento das pessoas, na espiritualidade de cada um,
para que todos os membros possam se tornar cada vez mais fortes e com a fé inabalável. Ontem, eu e o seu Paulo fomos levar um Daikoku, que eu ganhei há uns 13 anos atrás. Um pouco menor que esse daqui. E era de muito valor para mim, para nós, né? Então, eu doei esse Daikoku para o templo lá de Palmas e Tocantins, porque lá vai ser construído um solo sagrado. As pessoas até brincavam, pô, mas como é que você pode desapegar de algo assim? Eu falei, porque não é meu. Ele não é meu. Eu ganhei de um grande reverendo Arouca. E eu tenho certeza que ele, no mundo espiritual, ficou muito feliz com esse meu gesto. Porque o objetivo dele era ver todos os templos da arte de Jorei crescendo, se expandindo. E esse Daikoku, antes, ficava na minha casa. Agora ele vai servir ao mundo. Então, uma pequena diferença, né? Hoje o Salmo de Meixo Sama fala sobre renovação. É muito forte. E nos faz refletir também sobre a nossa fé. E lendo no Salmo as palavras de Meixo Sama que dizem: o culto de hoje é motivo de alegria de Deus justo, da tristeza das entidades negativas. Por mais tranquilo que aqui esteja, não pensem vocês que os ataques espirituais não estão acontecendo. Eles estão mais direcionados. Então qual é o objetivo? É desestabilizar as pessoas, os servidores e tudo mais, o corpo ministerial, não importa. Mas esse é o principal objetivo. Mas ao mesmo tempo, quando você consegue realizar um culto, o mal perde a força. Porque até começar o culto, tudo acontece para atrapalhar o seu serviço. Tudo. Né? Começou, eu falo assim, lascou, vamos embora, que aqui já não dá mais. Né? Temos que ir embora. Então, muitas pessoas às vezes desistem por coisas tão simples. Está quase conseguindo um grande milagre. Aí, Denise. Não, parece uma coisa impressionante. Aonde eu vou dar palestra, aparece o caminhão do ovo na hora da palestra. Não, lá em Paulínia também fui na hora da palestra. Não, é combinado isso. Né? Tem que falar, ovos, tem que colocar algum nome para poder ganhar algum negócio nesse negócio aí. Então, assim, quando nós vencemos esses estágios iniciais, antes de qualquer cerimônia, ou qualquer evento das nossas vidas, qualquer coisa que você vai organizar e vai fazer, você fica muito mais forte. Porque veja, como é que o negativo entra? Como é que ele atua? Ele atua não é só pelo que você fala, é pelo que você sente. Pelo que você pensa, pelo que você sente. Então se eu penso, vai dar tudo errado hoje, vai ser ruim demais. Tem gente fazendo coisa para me derrubar, gente que é negativo. Se eu pensar assim, eu estou dando ibope para palhaço sem graça. Né? Então nós, nesse processo de nos renovar, temos sempre que pensar, o que vem para me prejudicar, vem para me livrar. É um livramento. Pensa o contrário. Porque veja, como é que Deus nos lapida? Através de purificações. Né? Então, muita coisa que vai nos bater, como se machucasse, é para quebrar a nossa casca muitas vezes. É doloroso? É. Mas você tem que entender que depois disso, passa. A dor passa. E você fica mais forte. Não é? Um reverendo já falecido, o reverendo Kawai, disse uma vez: as divinas atividades da época em que Meixo Sama estava presente em corpo e alma eram realizadas de uma maneira extraordinariamente viva. O esclarecimento intelectual face às crises sociais eram constantemente ativado e, paralelamente, ele ainda efetuava atividades concretas, demonstrando ao mundo ininterruptamente o valor das novas religiões. Portanto, penso que após tantos anos, aqueles precursores que, juntamente com Meixo Sama, participaram energicamente de tão extraordinária atividade, devem ter sentido impaciência diante da situação. Mas, graças a Deus, agora estamos numa outra situação que finalmente nos liberta daquele estado. Ao cultivar a renovação de si mesmo, aprendemos que não devemos ser personalistas, mas que devemos examinar todos os nossos pensamentos através de uma rigorosa análise e autorreflexão. Como resultado, obtivemos o retorno à rigorosa espiritualidade da era de Meixo Sama, para a salvação da humanidade, e também a espiritualidade infatigável e invencível dos precursores que realizaram uma tão imensa atividade, representando com seus próprios corpos o coração de Meixo Sama, sem preocupações com as suas situações físicas. A partir daí, houve reflexão e união em todos os aspectos, para finalmente eclodir o broto,
para a realização ativa de auxílio à sociedade, como foi salientado ainda outro dia. Essa fase que nós estamos vivendo agora, veja, já estamos em novembro. Daqui a pouco tempo já é o Natal. Ninguém imaginava o ano passado que estaríamos passando por situação tão caótica, né, no mundo. Mas ao mesmo tempo, o que virá em 2021? O que nos aguarda em 2021? Será que vai ser pior? Vai piorar? Nós não sabemos. O importante é que nós estejamos alinhados de tal forma com essa luz divina, que tudo que vier externo, de forma negativa, não nos abale e não nos afete. Como é que você vai lidar com um vírus que você não enxerga? Né? Mas mais do que esse vírus, como eu falei anteriormente, é o nosso pensamento e o nosso sentimento. Eu não posso ter afinidade negativa para atrair isso para mim. Eu não posso. Então, se tudo que nós pensarmos vai nos levar para um nível de sofrimento cada vez maior, nós não vamos mais sair de casa e vamos entrar em profunda depressão. E veja, está aumentando muito o número de suicídios, pessoas entrando em parafuso dentro de casa. Recentemente, no Rio de Janeiro, a ex-esposa de um membro se jogou, dia 2, né? Dia 1º. Dia 1º se jogou na linha do trem. Na linha do trem. Então imagine, a que ponto chega o desespero das pessoas? A que ponto? Estamos no momento em que a humanidade está num beco sem saída. Quando o Meixo Sama fala que vou desmoronar o profundo e sinistro plano maligno, usando a poderosa força divina, as hostes do mal tremerão ante o poder absoluto. Todas serão implacavelmente destruídas. Tudo o que estamos vivenciando também pode fazer parte desse plano maligno, para destruir nossa saúde, nossa segurança, nossa paz. Criando desarmonia entre os países, guerras motivadas por intolerância religiosa ou distúrbios raciais, etc. É hora de refletir sobre o desejo de fazer reviver o espírito com que Meixo Sama iniciou a divina obra de salvação da humanidade. Eliminar a doença, miséria e conflitos. Precisamos entender o significado desse retorno às origens da fé e aumentarmos nossa assistência e orientação aos fiéis e frequentadores, mesmo nessa pandemia. Pesquisando o material dos pioneiros, encontrei um tesouro que vou compartilhar com os senhores. No que se refere à assistência aos fiéis, essa reflexão nos levará a concluir que muitos vinham sendo assistidos conforme a vontade do orientador, seja ele ministro ou não. Muitas vezes, orientações baseadas em achismos ou outros interesses. Mas para darmos uma assistência melhor, é preciso voltarmos à forma de encaminhamento utilizada por Meixo Sama, a partir de uma pessoa. Meixo Sama iniciou a difusão de indivíduo, visitou casa por casa, dando todo o amor e carinho às pessoas sofredoras. Devido ao seu amor humanitário, tratava as pessoas calorosamente, como se fossem componentes de sua família. Assim, para seguir o exemplo de Meixo Sama, a primeira condição de difusão é amar e dar importância às pessoas, é valorizar a sinceridade dos fiéis. Contribuir para o bem-estar de toda a sociedade é uma tarefa difícil para o messiânico. E mais difícil ainda é contribuir para o bem-estar de toda a nação. Entretanto, a vontade de renascer, o espírito de renovação e o desejo de servir as pessoas farão com que mesmo a simples conversa se constitua no melhor caminho para o nosso desejo de levar a felicidade às pessoas. Por que é difícil para o messiânico, de certa forma, levar um bem-estar para a sociedade? Sabe por quê? Porque a maioria é só da boca para fora. Teoria é muito bonito. Não é muito bonito? Não é? É lindo, maravilhoso. Mas se você não colocar em prática, você nunca vai poder ser uma pessoa que quer mudar a sociedade. Agora, quando se fala em mudar a sociedade, não adianta falar que quer mudar o bairro inteiro, a cidade, o país, nada. É um de cada vez. É um de cada vez. Se vocês prestaram atenção, o número de as atitudes das pessoas nessa pandemia está imensamente mais egoísta. As pessoas estão pensando só nelas. Atitudes que a gente vê no trânsito, no dia a dia, são absurdas, porque cada um quer o seu primeiro. Né? Então, não estão aprendendo nada com isso.
A pandemia veio para mostrar algumas situações que têm que ser mudadas e as pessoas não estão prestando atenção. O segredo maior da nossa proteção e relação espiritual é altruísmo. É ceder para conquistar. É oferecer o seu melhor. Não é pensar, pô, o que eu vou ganhar com isso daí? Que vantagem que eu vou tirar desse trem aí? Não é? Então as pessoas estão passando por um processo e elas não estão abrindo os olhos para isso. Pessoas querem... Nós estamos vendo comerciantes fechando aos montes. Pessoas desesperadas. E outras pessoas que acham que tem tudo, no fundo não tem nada. Né? Que tem tudo como? Não, por enquanto eu estou bem, não estou preocupado com o vizinho. Aí depois ele cai e fica, poxa, o que você está fazendo para poder sobreviver? Né? Então as pessoas estão passando por um processo muito assim. De eu primeiro, o resto que se dane. Também não é para você falar assim, gente, estou aqui. Não é isso, é ter bom senso. É bom senso. Que também está cheio de aproveitadores na rua. Querendo aproveitar a bondade de pessoas que querem fazer a diferença também. Olha que situação. Um lado, pessoas altamente egoístas, só pensando nelas. E outro, pessoas bondosas querendo oferecer, mas com pessoas altamente interesseiras querendo usufruir disso. No ensinamento de hoje, um trecho diz: por causa do egoísmo e do apego, o homem atrai infelicidade. Logo, tirando-os, coisas boas virão. No mundo espiritual, se o espírito tiver apego, não consegue se elevar até o paraíso. Se conseguir tirá-lo, ocorre a elevação. Da mesma forma, o ser humano não pode ter apego. Antes eu também o tinha, mas consegui tirá-lo facilmente. Tirar é fácil, isto é, devemos ter a consciência de que Deus é quem faz tudo. Quando a pessoa pensa que ela própria que está fazendo, a sua eliminação torna-se difícil. Por isso, quando as coisas não vão como desejamos, devemos pensar que isso está acontecendo pela vontade de Deus, que está fazendo por alguma necessidade. Não podemos ter apego em querer salvar de qualquer maneira. Não podemos ter apego em querer resolver os problemas das pessoas instantaneamente. Não podemos ter apego aos nossos apegos. Daí a importância de estudarmos os ensinamentos, praticá-los e buscar essa elevação espiritual tão necessária para a nossa vida. Os senhores têm apegos. Todos nós temos alguns apegos, não é? Mas vocês têm apego aos seus apegos? Tem apego aos seus apegos? Não é? Esse apego é meu e ninguém tasca. Né? Sandai Sama, que foi a terceira filha de Meixo Sama, disse também que os ensinamentos de Meixo Sama são tão atuais que ele escreveu sempre mantendo a previsão das crises sociais e alertando a sociedade como uma atividade concreta para a salvação das pessoas, e não apenas para a salvação dentro da igreja, mas aliando a essa salvação geral. O espírito do grandioso amor de Meixo Sama, o modo de ser progressista e a atividade dinamizada estão finalmente atingindo a igreja. E penso que no dia de hoje as almas dos precursores estão imensamente felizes. Quando se fala dos precursores, são os pioneiros. Né? Esse sentimento de alegria posso sentir no meu próprio íntimo, nesse dia, o que me permite que me sinta ainda mais abençoada. Nessas circunstâncias, o que ainda me torna mais feliz é que, tendo chegado a um ponto tão desfavorável, nos foi possível avaliar o coração de Meixo Sama para a salvação do mundo e ainda o coração dos precursores da dedicação. Desde então, vem surgindo e aumentando dentro de nossa igreja uma voz que pede a preservação das relíquias da época da criação de Meixo Sama. Que é o quê? Que é a Jorei, dedicação, o belo, agricultura natural, esse servir, visando o quê? Como disse o Júlio, né? O princípio. Qual que é o princípio da nossa fé? É a construção do reino do céu na terra, que também é bíblico. Então, se nós nos focarmos para isso, muita coisa vai começar a mudar. Senão seremos basicamente pessoas utópicas. É só um sonho distante, impossível de se concretizar. Veja, quando se fala de paraíso na terra, do reino do céu na terra, ele começa primeiro no seu coração. Se seu coração tiver inferno, você não vai conseguir transformar nada perto de você. Então, primeiro comece a criando dentro do seu coração, por maiores que sejam as dificuldades que os senhores possam estar passando, por maiores que sejam as dores, os sofrimentos, entenda, isto vai passar. Isto vai passar. Quero encerrar com um texto que recebi recentemente e expressa muito sobre o que precisamos mudar para realmente nos tornarmos
seres abençoados, altruístas e alinhados com a vontade de Deus e Meixo Sama. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei dos profetas. Mateus 7,12. Sei o quanto é custoso e difícil enxergar nossas próprias ações, pois temos um grande empecilho, a parcialidade. Somos parciais, principalmente conosco mesmos. E não somente conosco, mas também com quem nos interessa, faz parte de nosso convívio ou por quem nutrimos afeto. Temos o costume de reclamar do tratamento que recebemos dos outros e nos esquecemos de como os tratamos. Queremos ser acolhidos, mas desprezamos. Queremos ser auxiliados, mas somos indiferentes. Queremos ser honrados, mas humilhamos. Não gostamos de ser criticados, mas criticamos. E sempre achamos que poderíamos ter feito melhor. Sentimos-nos no direito de ter sempre a preferência, mas se alguém recebe algum privilégio, não aceitamos. Somos exigentes com os outros, mas condescendentes conosco mesmos. Nem sempre gostamos de ser tratados da forma com que tratamos o nosso próximo. Queremos ser ajudados em nossos problemas, mas fechamos os olhos aos problemas dos outros. Temos uma imensa dificuldade em aceitar a opinião de outra pessoa e respeitar sua maneira de pensar. Muitas vezes, queremos impor as nossas. Quando nos dispomos a discutir, preferimos ser ouvidos, mas temos uma barreira quase intransponível para ouvir. Não compreendemos o outro, mas nos angustiamos quando não nos entendem. Julgamos a aparência e a atitude das pessoas, mas nos indignamos quando nos olham com maus olhos. Fazemos comentários maliciosos e revelamos segredos dos outros, mas vamos à forra quando somos difamados ou expostos. Claro que não acho que seja agradável receber um tratamento inadequado, porém, mais importante do que se entristecer com o tratamento ruim recebido é sentir o mesmo pesar quando nós não tratamos bem o próximo. Pensem nisso. Hoje também eu quero agradecer. Hoje é meu aniversário, né? 55 anos. Estão falando que é 60. Mentira. Nego. Né? Mas mais do que aniversário, está falando para Revenda Fátima. Ontem se findou um ciclo da minha vida. Né? Hoje eu nasci. Mas na realidade amanhã é o primeiro dia da minha vida. Primeiro dia que vai se fechar. Amanhã começa um novo ciclo de fato. Então nesse meio tempo, às vezes, como eu estava falando no começo da minha palestra, a gente recebe ataques, um monte de coisa. Tudo que está vindo agora é no limbo. Não vai para lugar nenhum. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou besta nem nada, tudo que vem de negativo, eu uso. Sabe para quê? Para que eu possa fazer o meu... Como é que chama? O chão? Não. Como é que chama, sabe? Eu sou... O piso, abaixo do piso. Abaixo do alicerce. Eu coloco ele para poder construir minha base e daí crescer. Então, saber utilizar o mal que a gente recebe é um treinamento desumano às vezes. Meixo Sama, eu sempre tenho esse hábito de sentar aqui, já falei isso várias vezes, de conversar com Deus, de conversar com o Meixo Sama. E muitas vezes a fala é uma só. Não lamurie, não julgue, não critique, apenas agradeça, porque tudo é um grande livramento. Então, nós, ao passarmos por situações que nos deixam desenchabidos, gente, estou parecendo velho agora falando, né? Desenchabido, eu tirei do fundo agora. Essas coisas têm que nos ajudar a crescermos cada vez mais. Eu pedi para minha irmã fazer um bolo, ela fazer um bolinho, ela fez uma ignorância, né? Mas eu agradeço. Eu fiz uma homenagem a Canon e Daiko. Por quê? Porque tudo que eu sou hoje, eu devo a Deus e aos meus antepassados. Não é? Porque eles me lapidaram para que eu chegasse onde eu cheguei. Não que eu tenha chegado, eu estou caminhando ainda. Por isso que o 55 dá 10, é 1. Não é? É 1. O que eu mais peço nas minhas orações é que eu sempre tenha o quê? Saúde e discernimento. Sem saúde e discernimento, com certeza, sabedoria, nós não chegamos a lugar nenhum. Se minha cabeça começar a ficar zuretinha, igual o seu Adilcinho, eu estou lascado. Não é o seu não, seu Adilcinho, é o seu Adilcinho lá. Né? Se nós,
Por isso nós temos que ler bastante ensinamento, ministrar no Jorei, para que a gente esteja sempre eliminando o quê? Toxinas da cabeça. Para que através disso a gente fique sempre com a mente tranquila. Claro que estamos sujeitos a ter qualquer treco por aí, né? Ter um negócio, qualquer coisa. Mas vamos nos cuidar e nos preservar para que isso não aconteça. Esse talvez seja o que eu mais posso oferecer a Deus sempre quando eu faço alguma coisa. Eu ofereço o quê? O que eu tenho de melhor, que é o meu sentimento de querer servir indistintamente, né? Aonde eu vou, eu sou bem recebido, só se alguém tiver sacanagem comigo, mas acho que não, né? Porque eu não tenho frescura com nada. Então, a gratidão que eu recebo das pessoas de várias partes do mundo, quando eu já fui, isso não tem preço. E eu tenho certeza que no mundo espiritual a própria ancestralidade também se faz presente com relação a isso, né? Também, da mesma forma, as divindades, as quais eu respeito muito, também se fazem presente. Porque eu não sei explicar em palavras. Talvez a Ministra ID pudesse um dia explicar sobre isso, porque ela é CDF nesse assunto, né? Mas tem coisas que acontecem aqui em cima desse altar que são indescritíveis. São indescritíveis. Por isso que eu sento aqui, ou quem senta aqui, não importa. É um momento único de você se comunicar com Deus e Meixo Sama. Por isso a gente tem que estar sempre alinhado, focado, sentindo o que Deus quer nos transmitir. Aqui eu sou um instrumento. Eu posso estar rezando, balbuciando palavras. Mas o que vem daqui, que passa por mim, que vem para todos os senhores, é o que conta. E se eu não tiver com isso aqui bem, com a cabeça boa e o sentimento correto, para em mim. E o meu egoísmo, o meu apego vai atrapalhar a obra divina. Por isso, essas oferendas hoje que estão aqui nesse altar, eu quero oferecer, é o meu presente para os senhores. A gente costuma vender os tambores? Hoje não, tá? Hoje é o meu presente para os senhores. É minha gratidão aos senhores. Entenderam? Então, muito obrigado a todos. Pena que não posso dar o peixe para vocês levar para o Rio de Janeiro, que vai chegar lá cozido, né? Não, senão eu daria o peixe para vocês levar. Também não dá para levar para Minas, né, Regina? Senão vai chegar lá também, você vai ser expulsa do ônibus, né? Mas dá para levar para Paulínia, né? Dá, né? Dá, vai levar o peixe para Paulínia. Então, assim, esse bolo também, minha gratidão a todos os senhores, para que possam receber toda essa minha gratidão. Muito obrigado a todos, uma boa missão e Canimambo. Palavras da Reverenda Fátima, do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Hoje é um dia muito feliz, que estamos reunidos, né, de vários locais, porque, na verdade, a arte do Jorei hoje é o mundo, né? Tem em várias partes do mundo, não é só aqui, ou só no Rio, ou só em Minas. Ela é uma coisa muito mais ampla, né? E hoje eu acho que a palavra é gratidão, conforme o reverendo falou. E eu acho que gratidão, ele nos agradeceu, eu acho que nós é que temos que agradecer a ele, né? Há 17 anos atrás, em 16 a arte do Jorei, mas antes disso, né? Nós nos reunimos vários, né? Ministra Cristina Signeri, Ana Patrícia, reverendo Nakahashi, enfim. E o reverendo Dorgival iniciou a arte do Jorei aqui em São Paulo, né? Ele iniciou em março e eu iniciei no Rio em outubro, já tem 16 anos. E ele, com muita coragem, né? Muito discernimento, acreditando em Meixo Sama, né? Porque desde o início ele colocou Meixo Sama em primeiro lugar, né? E até hoje ele segue Meixo Sama, a arte do Jorei segue Meixo Sama, a conduta de Meixo Sama, os ensinamentos de Meixo Sama, a forma como Meixo Sama
conduzia o Jorei, conduzia a dedicação, né? Então eu acho que isso é um legado que não tem preço. Para todos nós, se todos nós estamos aqui, é porque ele iniciou tudo isso. Ele, ministra Elisete, sempre junto, e todos aqueles que aqui na sede iniciaram comendo pão com mortandela, né? Não tendo dinheiro para aluguel, muita dificuldade, né? Sem ter um apoio financeiro de lugar nenhum, a não ser a dedicação e o amor da gratidão financeira dos membros, que é o que ajuda, impulsiona para que a igreja possa existir, né? Então, hoje eu vim do Rio muito feliz, porque se tudo, até às vezes determinadas vibrações negativas, sem tanta luz, pessoas que não têm essa garra, não têm esta fé em Meshama, não acreditam o suficiente para ter coragem de iniciar uma obra divina, né? Porque começar uma obra divina não é fácil, né? Do zero, porque a arte do Jorei começou do zero, zero. Se plantou ali, se cultivou a terra, se plantou uma sementinha, foi se regando anos e anos para que germinasse, para que crescesse, e até hoje essa arvorezinha está com vários galhos, dando frutinhos, mas ainda está em evolução e em crescimento, né? Então, deixo aqui, não só do Rio, eu acho que eu posso falar por todo mundo, de todos os países, né? A nossa imensa gratidão. Se não fosse o reverendo Dorgival iniciar tudo isso, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não teríamos esta imensa oportunidade de dedicar. Porque quem quiser crescer e dedicar, aqui não falta dedicação. É só querer, né? É sair da zona de conforto. Conforme o ensinamento de Mestre Sama fala, vamos nos qualificar. Porque às vezes Deus quer nos ajudar, mas até Deus é limitado nisso. Porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Então Ele é tão misericordioso que esse livre-arbítrio que Ele nos dá, como um grande pai, o que Ele espera de nós? Que nós possamos crescer, né? É como uma criança, e vai engatinhar para caminhar. O pai não pode engatinhar e caminhar por ele. Então Deus não pode fazer o que nós podemos fazer. Então fica também, eu acho que essa mensagem de gratidão e assim um sinalzinho, né, verde da infinita, da grandeza que todos nós podemos fazer, dedicando, nos qualificando para podermos crescer ainda mais essa obra maravilhosa que é a arte do Jorei, né? Então, um beijo carinhoso. Estou tentando representar todos, de todos os países do mundo, de todos os locais, né? Eu acho que o que eu estou fazendo, um beijo carinhoso, a minha gratidão é o que cada um de vocês tem vontade de fazer, tá bom? Muito obrigado por me ouvirem, para todos vocês, muita saúde, muita paz e muita luz, muita coragem e muita força, para podermos, junto com o reverendo e todos, crescer cada vez mais a arte do Jorei. Retirada dos oficiantes.
O Templo Arte do Jurei é um presente de Deus e Meixo Sama para as pessoas que passam por aqui e deixam o enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. Assim, encerramos o culto em ação de graças do Templo Arte do Jurei do mês de novembro de 2020. Muito obrigada a todos e um ótimo regresso. São sonhos meus, o sol que aquece